gesso. Esse é o nome mais comum da gipsita, um minério encontrado em camadas superficiais da crosta terrestre. O giz, por exemplo, é feito a partir da gipsita, ou como todo mundo diz, do gesso, um material cada vez mais presente no nosso cotidiano. Pois bem, é sobre o gesso que nós vamos falar. Pois é, o gesso tem muitas possibilidades de uso, mas você sabe de onde vem a gipsita? Não? Pois saiba que 95% do gesso produzido no Brasil sai daqui de Pernambuco, mais precisamente da região do Araripe. O polo gesseiro do Araripe está situado no extremo oeste do estado de Pernambuco. Esta região abriga um dos maiores depósitos exploráveis de gipsita do continente americano e se estende numa área de 24 mil quilômetros quadrados, incluindo terras de outros estados. São aproximadamente 1 bilhão de toneladas de minério bruto, sendo 230 milhões de toneladas de gipsita de alta pureza. Tudo isso representa apenas 18% das reservas brasileiras. Entretanto, é do polo gesseiro do Araripe que sai 95% do gesso produzido em nosso país. O setor gesseiro de Pernambuco é um dos mais propícios, digamos, de economia mineral. Nós estamos contidos dentro dos 11 APLs nacionais de desenvolvimento. E, para você ter uma ideia, nós faturamos agora, o ano passado, cerca de R$1 bilhão. O setor está representado por cerca de 650 empresas. Nós temos empresas da mais baixa tecnologia, empresas que estão começando, rudimentar ainda, a empresas do nível de tecnologia internacional. Nós temos produtos hoje no polo gesseiro produzidos apenas por 2 empresas no mundo. Empresas alemãs e empresas brasileiras. E a partir da década de 80 até o início da década de 90, nós fizemos uma modernização no polo gesseiro. O polo gesseiro hoje nós podemos dizer que das 3 empresas mais modernas do mundo, 2 estão lá. Não são apenas as empresas de extração de gipsita que operam na região. Existe toda uma cadeia produtiva que envolve a própria mineração, as indústrias que beneficiam a gipsita, a comercialização e distribuição do gesso e produtos derivados. Além disso, estão presentes também empresas do ramo da construção civil, indústrias de máquinas e ferramentas, fabricantes de explosivos, indústria química e fabricantes de embalagens. Todas essas empresas reunidas geram 12 mil empregos diretos e mais 60 mil indiretos. Esse complexo produz 2,6 milhões de toneladas de gesso ao ano. Toda essa reserva de gipsita, aliada às políticas de incentivo por parte do governo estadual e aos investimentos da iniciativa privada, tem ampliado os horizontes e o futuro do gesso em nosso país. A Apex Brasil é uma agência de promoção comercial do governo federal. E nós já temos ações com o sindicato, com o Sindogesso, já desde o ano 2000, visando a inserção dessas empresas, a internacionalização das empresas, de forma a fortalecer as atividades do polo gesseiro do Araripe. A Apex Brasil tem investido bastante nesse segmento. Nós temos, nos últimos anos, a gente investiu em diversas ações de promoção comercial, patrocinando a participação do Sindogesso e dos seus associados em feiras internacionais em mais de 20 países. Onde a Apex também, em parceria com a Sindogesso, traz compradores internacionais para o Brasil, traz formadores de opinião do segmento de gesso para visitar o polo produtor aqui em Araripina, para conhecer as empresas que fazem parte do projeto setorial integrado, de forma a promover de maneira consistente o setor, não só no mercado interno, mas também no mercado externo. Nós da Apex vimos que era necessário, que era importante fortalecer as empresas individualmente, com capacitação empresarial, com atualização tecnológica, e agora recentemente temos visado fortalecer essa parceria com a Sindogesso, trazendo outras entidades, de forma a dar mais suporte para o setor, visando a capacitação tecnológica dessas empresas para se inserirem no mercado internacional de maneira mais consistente. Por isso, temos investido agora em novos mercados, mas também com produtos de maior valor agregado.
por isso nós temos pensado muito e falado sobre o sistema construtivo de gesso, onde não mais a Apex está investindo somente no gesso semi-elaborado, nos produtos, no gesso em pó, mas também na exportação e na promoção de soluções construtivas completas, né? Na construção de uma casa completa de gesso, na exportação do produto completo. Não só produtos, mas também serviços vão ser exportados através dessa nova fase que o projeto inicia agora. O arranjo produtivo do gesso, ele tem ganho a cada ano uma importância a nível nacional e internacional, no sentido em que ele se coloca como arranjo forte e preparado cada vez mais para enfrentar os desafios que a competitividade internacional ele nos traz. E a agência de promoção, a Apex, ela tem incentivado constantemente e provocado com que as empresas façam uma mudança nos seus parâmetros, não só no processo de produção, que ficou mais ajustado dentro das necessidades internacionais, como também na melhoria do design, na melhoria das informações e na padronização de processos industriais para atender esse mercado extremamente exigente. A Apex ela tem sido de uma importância tão grande que a participação nas feiras internacionais já nos norteia no sentido de a gente agregar valor ao produto gesso e com isso minimizar os efeitos da dificuldade logística no transporte dos nossos materiais até o cliente final, o cliente internacional. Sensível a essa questão do desenvolvimento da região, que hoje podemos dizer que a região da Aripe e lá no Maranhão e também no Ceará, onde tem implantado os arranjos produtivos de gesso, já não tem desemprego. Pelo contrário, a gente começa já a fazer importação de mão de obra especializada para alguns setores e melhorando constantemente com o apoio do SEBRAE, com o apoio do governo do estado de Pernambuco e de outras instituições, com a FIEP encabeçando esse processo também, melhorando o nível de capacitação dos colaboradores para essas empresas e visando também a melhoria sistemática do processo industrial e também de aplicação, pensando também já em atender o mercado internacional com sistemas mais completos e agregando valor. Então a perspectiva com esses anos que nós temos obtido desse incentivo da Apex, ela tem mostrado que vamos colher bons frutos, como estamos colhendo ao longo desses anos. A grande novidade está na construção civil. Provavelmente você ainda não ouviu falar sobre isso, mas já é uma realidade a construção da casa substituindo o tijolo e a argamassa pelo gesso. Conheça agora as qualidades do gesso. O gesso é resistente. Os blocos de gesso, fabricados em processo industrial, apresentam uma boa capacidade de resistência e aguentam pressão, o que o torna um material apropriado ao uso na construção civil. O gesso oferece isolamento térmico. O gesso resiste bem à passagem do frio ou calor. Um bloco de gesso com 10 centímetros de espessura oferece a mesma resistência ao calor que uma parede de alvenaria convencional, de 15 centímetros, revestida com argamassa nas duas faces. O gesso oferece isolamento acústico. A forte densidade natural do bloco de gesso propicia um bom isolamento aos sons e ruídos externos. O gesso protege contra o incêndio. O bloco de gesso é incombustível, ou seja, não pega fogo, e oferece uma grande resistência às chamas. A molécula d'água nele contida opõe-se à elevação e à propagação do calor. Esta característica lhe confere performance excepcional na resistência ao fogo. O gesso possui regulação higrométrica. Graças à porosidade do gesso, o bloco é um ótimo regulador de higrometria. Significa dizer que ele é capaz de absorver o excesso de umidade ambiente, mas também de devolvê-la quando o ar ambiente está seco demais. Além dessas características, o gesso apresenta outras vantagens para a construção civil.
A fabricação industrial dos blocos de gesso garante um levantamento de paredes alinhadas com perfeição e uma grande estabilidade através de encaixes em ranhuras e em linguetas. A sua colocação é rápida e simples, com o mínimo de ferramentas. Mas as vantagens do gesso não param por aí não, pessoal. Como as faces dos blocos são, por fabricação, perfeitamente lisas, podemos obter superfícies perfeitamente planas. E isso permite que, após a secagem, a divisória de gesso possa receber qualquer forma de revestimento, como ladrilhos, papel de parede, pintura, cerâmica, etc. Com tantas vantagens e novidades, o gesso trouxe uma nova opção para a construção civil, a casa de gesso. E nós estamos transferindo a tecnologia do conhecimento da informação de aplicação do sistema construtivo e do teto de gesso, principalmente voltado para casas populares, casa de gesso. O mundo todo é um grande consumidor do produto de casa de gesso e a gente não cansou. E é um produto onde o gesso traz beleza, facilidade de montagem, baixo custo, leveza, resistência. Para você ter uma ideia, uma parede de gesso ela resiste ao impacto de uma bala de revólver 38 com 10 metros de distância e só tem uma penetração de 2 centímetros. Esse é o nível de resistência que nós chegamos com os produtos de gesso brasileiros. Esperamos com isso contribuir com o desenvolvimento do país com baixo custo da construção civil. Como você pode ver, o gesso é um material que conquistou seu espaço e tem um longo futuro pela frente. Agora, de nada adianta aumentar a produção, expandir os negócios, criar programas de casas populares em gesso, se na hora de pôr a mão na massa a gente não souber utilizá-lo da melhor forma possível, evitando erros, desperdícios ou acidentes. O gesso pode ser usado nas paredes divisórias e até estruturais de uma obra. Você pode partir da mesma base que já é utilizada para casa de alvenaria e a partir daí erguer as paredes com blocos de gesso. É o caso dessa casa que foi construída com gesso, sem tijolo nem cimento. A casa de gesso é mais rápida e mais econômica. Seja bem-vindo à Era do Gesso.